Quando vemos o relato da criação no livro do Gênesis, nós vemos a impressão de Deus com relação à obra criada. Qual foi a impressão de Deus? Deus disse que era tudo muito bom. Ora, se era muito bom para Deus, irmãos, imaginem como era bom. Quando nós que somos pecadores, falhos, vivemos nesse mundo tão atrapalhado, achamos uma coisa boa, ficamos felizes e é bom. Imagine o bom de Deus, um bom de um ser santo. Tudo era perfeito, tudo era muito bom. Como eu acabei de dizer, era muito bom mesmo. Mas se era muito bom mesmo, como é que o mal apareceu? Como que o mal surgiu na terra? No livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vemos a queda do homem, a queda da raça humana, a queda dos seres humanos. Vamos lá. Capítulo 3, versos 1 vamos ver até o verso 7. Vamos comentando verso a verso. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, a serpente passou a falar. O que era a serpente, irmãos? A serpente agora era um meio, era um canal que Satanás estava usando para falar com os seres humanos, para impressionar a Eva, para se aproximar, para chamar a atenção de Eva. Veja, uma serpente falando. E agora, então, ela proferiu a primeira mentira. Não comer, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Será que era isso que Deus tinha falado? Mas o que Satanás estava querendo fazer, o que Lúcifer estava querendo fazer, era abrir conversa com Eva. E era isso que Eva devia se precaver. Não dar conversa para Satanás. Sabe, irmãos, às vezes nós também damos conversa para Satanás. Ele apresenta alguma coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Mas a gente começa a conversar. E foi o que Eva fez. Ela que respondeu. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Veja, Eva tinha plena consciência do que Deus havia falado. O Senhor tinha colocado, esse era o teste, lembra? Já vimos em algumas lições. Para que ela pudesse escolher obedecer a Deus, para que ela pudesse escolher demonstrar amor a Deus. Por isso que havia essa possibilidade de escolha, mas o Senhor esclareceu. Olha, você não toque, não coma, porque se você fizer isso, você vai morrer. Era um teste moral, era um teste de livre-arbítrio, era um teste da livre escolha. Você realmente ama a Deus? Você confia na palavra de Deus? Você obedece? Você é leal a Deus? Era esse o teste. Veja lá, continuando. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Veja, irmãos, primeiro ela veio com uma conversa, Satanás veio uma conversinha. Você não pode comer de toda a árvore do jardim. Ele sabia o que Deus tinha dito. E agora, então, quando Eva explicou para ele, ele falou: não posso comer de todas, só não posso comer da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se eu fizer isso, eu vou morrer. E agora Satanás faz uma afirmação absolutamente contrária à afirmação de Deus. É certo que não morrereis. Uma mentira em total oposição ao que Deus havia dito. E agora ele vai argumentar. Ele fez uma afirmação falsa e vai mostrar os seus argumentos. Porque Deus sabe que o dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, os argumentos mentirosos, argumento falso. Mas esse argumento falso foi no seguinte sentido: olha, Deus está escondendo de vocês. Deus está escondendo de vocês a capacidade de ampliar o seu pensamento. Se você comer, você vai ser como Deus, vai conhecer o bem e o mal. Na verdade, irmãos, até que isso ele disse certo.
porque ao comer da árvore passou a conhecer o bem e o mal. Antes ela só conhecia o bem e agora passou a conhecer o mal. Para desastre dos seres humanos, passou a conhecer o mal. Você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. Mas depois dessa conversa, irmãos, dessa rápida conversa, veja, Satanás não passou dias seduzindo Eva. Não passou dias contando mentiras. Foi em um momento, numa conversa. E agora, então, vendo a mulher, estou lendo o verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido também e comeu. Veja. Satanás apresentou seus argumentos, aí ela olhou para a fruta e falou, a fruta é bonita, é agradável, olha como a fruta é bonita, ela é boa para comer. O que Deus fez, o que Deus falou, não vou levar em conta não. Veja, Satanás agora me apresentou, a serpente agora me apresentou realmente o que é essa fruta. Ela é boa para comer, ela é agradável aos olhos, e aí então ela comeu. Comeu e deu para o seu marido. O que ela fez, irmãos? Podemos achar, eu já vi muitos argumentarem que era o apetite, mas não era o apetite físico. Era o apetite de querer ser como Deus. Era o apetite de desobedecer a Deus. Era o apetite de atender a Satanás, a serpente, contrariamente à vontade de Deus. Escolheram acreditar a Satanás, não acreditando em Deus. Eu costumo dizer que eles escolheram a opção Satanás e colocaram no mundo, então, Satanás, agora como dominador, como pretendente a ser o príncipe desse mundo. Mas quem que era, então, essa serpente, irmãos? Quem era essa serpente? Vamos ler Apocalipse 12, versos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os anjos pelejaram contra o dragão, mas também pelejaram o dragão e seus anjos. Quem? Miguel e o dragão. O Senhor Jesus Cristo e Satanás. O Senhor Jesus Cristo e seus anjos, e Satanás e seus anjos. É impressionante, irmãos. A Bíblia nos apresenta uma guerra no céu. As guerras, irmãos, são terríveis. As guerras aqui na terra são terríveis. Imaginem essa guerra no céu. Seres santos, anjos criados por Deus, um grupo de anjos liderado por Satanás, por Lúcifer, e outro grupo de anjos liderado pelo Senhor Deus. E houve guerra no céu. Nós não sabemos exatamente como foi essa guerra, irmãos, mas foi uma guerra que resultou na expulsão de Satanás do céu, da expulsão de seus anjos. Vamos continuando. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado na terra, e com ele os seus anjos. O que aconteceu, irmãos, lá no céu, após essa guerra, Satanás foi expulso para a terra. E agora ele ia dar seguimento a esse conflito na terra. Como que ele daria seguimento a esse conflito na terra? Seduzindo a mulher. Nós estamos imersos nesse conflito. Eu disse seduzindo a mulher, mas seduziu a mulher, mas Adão, o homem, também participou ativamente da infidelidade ao Senhor Deus. Nós estamos imersos nesse conflito. Qual era a dúvida que se propunha, qual era a atitude que se propunha para Eva e para Adão? Ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus ou não ser fiel a Deus. E o que é que se propõe para nós hoje também? É sermos fiéis a Deus ou não sermos fiéis a Deus. Veja só, vou ler um parágrafo da nossa lição para concluirmos. A natureza do conflito está ligada, acima de tudo, a uma questão: em que ou em quem acreditamos, o que tem a ver com amor. Isso ocorre porque
acreditamos sobre o que... Isso ocorre porque o que acreditamos sobre alguém, sobre o tipo de pessoa que ela é e se é confiável, define se amaremos essa pessoa e confiaremos nela. E no caso de Deus, se ouviremos o que ele nos diz. Quando você ama alguém, você atende. Quando você ama a Deus, você cuida. Quando você ama alguém, você faz a vontade dessa pessoa. Você não cria situações para entristecer essa pessoa. Ora, nós amamos a Deus. Se nós amamos a Deus, nós vamos fazer a sua vontade. Se nós amamos a Deus, nós vamos ser fiéis. Nós vamos ser obedientes. Que Deus nos abençoe, que a gente possa realmente ser obediente a Deus, ser obediente à sua vontade, ser leais a Deus. A questão do conflito cósmico aqui na Terra é uma questão de lealdade. Vamos ser leais a Deus ou vamos ser leais aos inimigos de Deus? Que Deus esteja com cada um de nós, para que nós possamos ser cada dia mais leais a este Deus.